O vídeo de hoje da Academia Atlântica, nossa pílula filosófica, ela vai ser a respeito das relações entre ciência e filosofia. É um tema bastante amplo, né? Poderíamos vamos assim, entrar nele desde distintos pontos de vista. Eu quero iniciar a partir de algumas considerações que Aristóteles faz no livro 6 da Ética Nicômaco. Lá ele escreve que a ciência e a sabedoria são duas das formas de saber que o ser humano tem, dois tipos de saberes. Ambos têm em comum que eles são teóricos, não estão voltados para algo além de si mesmos. Quer dizer, se conhece na ciência, se conhece na sabedoria pelo simples desejo de conhecer. Esse é o bem que se está por trás. Ao contrário de outros saberes que muitas vezes estão voltados para alguma ação, né, para alguma produção, alguma arte, né, um fazer. Não, tanto a ciência quanto a filosofia servem para o conhecimento. Enquanto a ciência está voltada para um conhecimento, vamos dizer assim, mais restrito de um objeto determinado, a filosofia, ao contrário, ela é muito mais ampla. Ela procura conhecer aqueles princípios que vão ter influência nas várias ciências. Nós dividimos normalmente as ciências de acordo com o objeto que elas estudam. Então, geometria, aritmética, física, química, biologia. Estou falando aqui das ciências naturais, que eram as mais tratadas por Aristóteles, né? Não vou entrar aqui nas ciências sociais, vai ser tema de um outro vídeo. Mas as ciências naturais, todas elas têm um objeto determinado. E aquele objeto, seja qual for, na física, na química, na biologia, na matemática, nos seus vários ramos, né? Esses objetos, eles são objetos necessários. Eu estudo cientificamente aquilo que acontece sempre, fenômenos que vão se repetir naquelas mesmas circunstâncias. Inclusive, por isso eu sou capaz de prevê-los. Sou também capaz de escrever, de formular, né, descrições em fórmulas, né, que elas servem para todas as situações. Hoje serviriam para explicar esses mesmos fenômenos anos atrás, séculos, e vão servir para o futuro. Né? Então, é assim, né? Quer dizer, força é igual a massa vezes aceleração, né? A relação entre temperatura e pressão, né? Inclusive para eu saber quando a água entra em ebulição, entram esses fatores, se modificam um em função do outro. Tudo isso, com a ciência, nós somos capazes de descrever em fórmulas. Agora, a filosofia, ela já não vai se limitar a uma dessas ciências, mas ela vai procurar explicar aquilo que torna possível a própria ciência. Os fundamentos para a ciência, eles são analisados, são apresentados pela filosofia. Então, de acordo com a filosofia que se tem, a minha forma de fazer ciência vai ser diferente. Esse é todo um tema que nós vamos ver também em outros vídeos, né? Mas uma filosofia cética vai me levar a encarar a ciência de um determinado modo, né? Uma filosofia kantiana, ela apresenta, esse também foi um dos motivos pelo qual Kant resolveu fazer a sua filosofia, que é forte, né? Foi dar um fundamento, né, para a física. Também Descartes usou, né, fez toda uma relação entre ciência e filosofia. O seu método, né, de filosofia está muito relacionado à matemática. Também a filosofia clássica, aristotélica, que foi desenvolvida por Tomás de Aquino, por vários pensadores medievais, continua até hoje, ela também dá um certo fundamento para a ciência. Por exemplo, a noção de que aquilo que nós conhecemos, nós somos capazes de conhecer a verdade. A ciência, a própria experiência, de certo modo, ela pressupõe. Isso é o que eu queria mostrar. Ela pressupõe. A ciência não justifica esse juízo de que eu sou capaz de conhecer a verdade. Ela parte dele já. Agora, a filosofia, ela não parte de nada, né? Ela sempre está, vamos dizer assim, discutindo os seus próprios, vamos dizer assim, seus próprios pressupostos. Não significa que ela volte ao infinito, né? Tem momentos em que você chega em verdades que são, vamos dizer assim, evidentes por si mesmas. E que elas não precisam de uma fundamentação. Elas simplesmente se mostrando já se justificam, já mostram que são verdadeiras. Mas é a própria filosofia também quem vai estudar esses princípios primeiros e o desenvolvimento de conclusões que eu vou tirando a partir desses princípios. Então, a noção de que há uma verdade,
de que o homem é capaz de perceber, vamos dizer assim, na natureza, padrões que se repetem, que esses padrões não são uma mera ilusão, mas que representam algo real. Então, as leis de física, de química, as leis científicas, elas não são uma mera imaginação, uma construção, mas antes uma descrição. Claro que todos esses temas eles são bastante controvertidos, né? Agora, ao mesmo tempo, a filosofia ela vai procurar respondê-los. Então a gente nota a influência mútua entre filosofia e ciência, né? Já vou falar num outro vídeo sobre a influência da ciência na filosofia, mas a filosofia ela vai dar as bases para que a ciência possa se desenvolver.